Começar a nossa aula de adição. Primeiramente, a gente vai compreender as operações, as principais operações, adição, subtração, divisão, multiplicação, com o conjunto de números naturais. Como a gente aprendeu na aula passada, existem diversos conjuntos que classificam os números, e a gente vai aprender primeiramente as operações com os conjuntos naturais, que são os números de 0 ao infinito. Todos os números que dê para somar em mãos, os números que dê para somar em mãos, que dá para mostrar uma quantidade, não são com vírgulas e são positivos. 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, certo? O que é adição, Clara? A adição, ela está associada à ideia de agrupar. Então, a adição, ela vem para agrupar elementos de um ou mais conjuntos. Mais para frente, a gente vai aprender a adição na soma de mais que um conjunto. Mas, no momento, a gente vai aprender a adição somando números de um único conjunto, que seria dos números naturais. O símbolo que a gente utiliza para identificar a adição é esse maisinho aqui. Então, o mais, esse mais, ele é usado como o símbolo da adição, para mostrar que está sendo somado, esse maisinho que a gente usa, certo? Eu peguei um exemplo aqui bem simples de compreender para a gente entender o que é adição. Imagine que dois amigos, João e Pedro, estão brincando com feijões. Um deles possui 3 feijões. O outro, 6 feijões. Para determinar a quantidade total de feijões, devemos juntar os feijões de João e Pedro. Isso é, somar a quantidade dos mesmos, certo? Aqui a gente vai realizar a soma para a gente ver, para a gente compreender qual é o total de feijões. Somando o total de feijões de um, que é 3, e o total de feijões do outro, que é 6, a gente vai ter o resultado de 9 feijões. Ou seja, o resultado dessa soma é 9. E a gente pode escrever essa operação dessa seguinte forma: 3 mais 6 é igual a 9. Então, basicamente é isso, a adição. A adição, eu estou somando uma quantidade, pode ser 2 números, pode ser 3 números, 4 números, enfim. Mas a soma, ela é o agrupamento de números, o agrupamento de quantidades, certo? Então, esse é um exemplinho. E, como a gente falou, qual é o símbolo da adição? O mais. O mais é o símbolo da adição. Bom, como toda operação numérica, a adição possui propriedades. O que seriam propriedades? Seriam características daquela operação. Então, a primeira propriedade da adição é a presença do elemento neutro. Qual é o elemento neutro da adição? O número 0. Então, o 0, ele é o número neutro da adição. Mas o que seria o número neutro? O que seria esse número nulo? O número nulo ou número neutro, elemento neutro da adição, que no caso é o 0, é o quê? É porque, ao a gente somar qualquer número com o 0, o resultado vai ser sempre o número. O 0, basicamente, é um nada, ele representa um vácuo. Ele representa um número inexistente, uma quantidade inexistente. É como se fosse: Pedro tem 3 feijões, Maria não tem nenhum feijão. Aí eu representaria pelo número 0. Quantos feijões eles têm juntos? Se João tem 3 feijões e se Maria não tem nenhum, automaticamente a gente só vai ter os feijões de João, que são 3. Por isso que o 0 é um elemento neutro na adição, porque qualquer número adicionado a ele dá o próprio número, o próprio outro número, no caso. Então, a primeira propriedade da adição é a presença de elemento neutro. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. O que seria a propriedade comutativa? É que eu posso alterar as parcelas da adição e o resultado sempre vai dar o mesmo. Como assim, Clara? Eu posso fazer 6 mais 4
que vai dar 10. Como eu posso fazer 4 mais 6, que também vai dar 10. Então, alterando a ordem das parcelas, não vai alterar o meu resultado. O meu resultado sempre vai ser o mesmo quando os números forem os mesmos, certo? Então, essa é a segunda propriedade da adição. Alterando as ordens das parcelas, o resultado continua o mesmo. E a terceira propriedade é a propriedade associativa. O que seria isso? A propriedade associativa da adição é que eu posso somar as parcelas da adição de várias maneiras diferentes e o resultado também não vai se alterar. Como assim? Eu poderia, nessa adição de 3 números, eu poderia fazer 4 mais 6, que é igual a 10, mais esse 3 aqui, 13. Como eu poderia fazer também os dois últimos números por primeiro. 6 mais 3, que dá 9, mais o 4 inicial, que também dá 13. Ou seja, o resultado não vai se alterar. Mesmo que eu realize a adição de ordens diferentes, o resultado não se altera. Por isso que a adição é uma operação também associativa, certo? Bom, vamos lá. Agora a gente vai aprender como realizar uma adição. Primeiramente, eu tenho que armar a operação. Como que eu armo a operação? Primeiro, eu tenho que olhar se existe diferença nas duas quantidades, dois números ou mais, se há diferença de classes numéricas. Como assim? Tem um número que é maior? E não falo em quantidade, falo maior em tamanho, falo maior em quantidade de números, certo? Tem um número? Tem. É aconselhável sempre colocar ele por primeiro, ele em cima. Posso colocar embaixo? Posso. Porque a adição, como a gente falou na segunda propriedade, é comutativa. Se eu mudar a ordem, não vai alterar o resultado. Mas esteticamente, logicamente, é melhor colocar o número que tem maior classes numéricas em cima, para ficar mais fácil a compreensão. Então, a gente aconselha dessa forma. O que eu tenho que fazer? Colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar, aqui no caso não tem, não preciso colocar nada, é como se fosse o zero, certo? O risquinho e mais. Vamos fazer? Como a gente realiza a operação? É só a gente somar. Somar a unidade com a unidade, a dezena com a dezena, a centena com a centena e a unidade de milhar, no caso aqui não tem, com a unidade de milhar e assim sucessivamente. Super fácil de entender, super fácil de fazer, certo? Você armando a continha, você armando a operação corretamente, não tem erro, tá? Aí tem uma observaçãozinha. Às vezes acaba surgindo um número que o resultado dessa soma é maior do que 10. Por exemplo, aqui, ó. No caso, se aqui fosse 8 mais 1, daria 9. Então, eu só colocaria o 9 aqui embaixo. Porém, como foi 8 mais 3, perdão, dá 11. E aí, o que eu faço? Eu não posso pôr o 11 aqui, porque vai interferir no resultado do outro. Então, o que eu faço? Eu subo um número. Como assim eu subo um número, Clara? Eu faço da seguinte forma. 8 mais 3, 11. Qual é a unidade do 11? É 1, certo? Eu coloco a unidade aqui, mantenho a unidade no resultado e subo a dezena. Subo o outro 1 do 11. E aí eu somo 3 mais 4, 7. Mais 1 que eu subi, 8. Coloco o resultado 8. Viu? Ó, vamos continuar. 5 mais 5, 10. Qual é a unidade do 10? A unidade 0 não existe. Deixo o 0 na unidade e subo o 1 para eu somar na próxima classe numérica. 2 mais 1, 3. Ah, mas eu subi o 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Esse é o resultado da adição. Viu? É fácil, simples, e agora a gente vai fazer um pouquinho na prática para vocês compreenderem. Eu entrei aqui no Paint e a gente vai fazer algumas continhas para vocês compreenderem. Primeiro eu vou pegar dois números. Eu vou pegar o 25 e eu vou pegar mais
o 1999. Qual é o primeiro passo? Armar a operação. Vamos lá. Qual é o maior número? Quer dizer, não em quantidade, mas em quantidade de números, de classes numéricas. Ó, 25, ele tem uma unidade e uma dezena. Ele tem duas classes numéricas, dezena e a unidade. 1999, ele tem uma, duas, três, quatro classes numéricas. Seria unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Milhar. Qual é maior? Obviamente, 1999. Maior em classes numéricas. Também em quantidade nesse caso, mas o que a gente quer é ver em classes numéricas. Então, eu vou colocar o 1999 embaixo, certo? O 25 em cima, perdão. O 25 eu vou pôr embaixo, porque ele é menor. Vamos somar? Maisinho, nosso risco, certo? Vamos lá. 5 mais 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Vamos pôr. Qual é a unidade do 14? O 4. O 4 se mantém. E o 1, que é a dezena do 14, sobe. 9, vamos primeiro a gente faz aqui, ó. 9 mais 2. 9, 10, 11. Ah, mas eu subi esse umzinho. Certo? 9 mais 2, 11. Mais 1, 12. Qual é a unidade do 12? O 2. Então, o 2 se mantém no resultado e o 1 sobe. 9 mais nada dá 9. Não tem o que somar. Só que eu tenho esse 1 aqui em cima. 9 mais 1, 10. Qual é a unidade do 10? O 0. Não existe unidade. Qual é a dezena? O 1. Então, 1 sobe. 1 mais nada, 1. Mas eu tenho esse 1 aqui para somar. 1 mais 1, 2. Esse é o resultado da nossa adição. Viu, pessoal? Montando de forma certa, montando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar com unidade milhar. E assim, se tiver outras classes numéricas, sucessivamente, o resultado dá certinho e a conta fica maravilhosa. Agora eu vou dar um exemplo com 3 números, por exemplo, 300, 45 e 9. Todas as unidades estão com unidade? Sim. Todas as dezenas estão com dezenas? Sim. Todas as centenas com centenas? Sim. Quando não existe, a gente não deixa nada porque não existe. Vamos lá. Vamos somar as unidades por primeiro. 9 mais 5, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 0, 14. Lembra? O elemento neutro. Certo. Qual é a unidade do 14? 4. Qual é a dezena? 1. 1 sobe, então, para eu somar aqui depois. 4 mais 0. Lembra do elemento neutro? 4 mais 0 dá 4. Ah, mas eu subi esse 1 aqui em cima, não posso esquecer dele. 4 mais 1, 5. 3 mais nada, 3. Esse é o resultado da nossa segunda adição. Então, assim, se eu tivesse 4 números, eu colocava ele, 5 números, tudo em ordem, só eu colocando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e assim sucessivamente, a continha vai estar correta. Certo, pessoal? Agora eu vou fazer a última continha como se tivesse 2 números com a mesma quantidade de classes. Por exemplo, 455 mais 321. Vamos lá.
5 mais 1, 6. Coloco o resultado embaixo. 5 mais 2, 7. Coloco o resultado embaixo. 4 mais 3, 4. 5, 6, 7. 7. Coloco o resultado embaixo. Essa é a nossa continha. Unidade está com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Viu, pessoal? É super fácil, é super prático. Essa vai ser o seguinte, unidade com unidade, somo elas, coloco no resultado. Dezena com dezena, somo elas, coloco no resultado. Tá bem torto aqui, mas faz parte. Centena com centena, somo elas e coloco no resultado. E esse é o nosso resultado final, tá vendo? Super legal, super bacana, tá? E para a gente relembrar, existem 3 propriedades na adição. A primeira propriedade é o elemento neutro, que é o nosso zero. Qualquer número somado a zero dá o próprio número. A segunda propriedade é a propriedade comutativa, que eu posso alterar as ordens das parcelas e o resultado sempre vai ser igual. Quando os números forem igual, não importa a parcela. E a terceira propriedade e última é a propriedade associativa. Eu posso associar as parcelas de diversas maneiras e o resultado sempre vai ser o mesmo. Viu, pessoal? Super fácil, tá? Super bacana. Essa foi a nossa primeira aula sobre adição. Qualquer dúvida vocês podem mandar, tá bom? Pode colocar nos comentários, pode mandar alguma dúvida para mim pessoalmente. A lista de exercícios está abaixo do vídeo, tá? Então, vamos praticar e vamos acertar todas as continhas demais nas nossas questões do Enseja.